Olá pessoal, eu sou Ronald de Carvalho e hoje eu vou recitar o poema Os Sapos de Manuel Bandeira, que infelizmente não pôde vir hoje. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra em rombo que a terra. Berra o sapo boi, meu pai foi à guerra. Não foi, foi. Noite infinita verte a sombra imensa, lá fugindo ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo. O solitário é que soluças tu, trânsito de frio, sapo cururu da beira do rio. Olá, bonitos, bonitas, tudo certo com vocês? A cena que a gente acabou de ver é o Ronald de Carvalho recitando o poema Os Sapos na segunda noite da Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1922. O poema é do Manuel Bandeira, ele não pôde estar presente no evento, e o Ronald de Carvalho declamou em meio a vaias e imitações de latidos de cães, enfim. Começo falando dessa cena para começar a falar para vocês a respeito do modernismo brasileiro. Se a gente pegar a linha do tempo, nós começamos a literatura do Brasil lá em 1500, na literatura de informação, quando Pero Vaz de Caminha escrevia a Carta de Achamento das Terras do Brasil. E aí nós fomos passeando, até que nós chegamos no século XX. No século XX, então, já nos primeiros anos ali do século XX no Brasil, já houve um movimento artístico chamado pré-modernismo, que eu não posso dizer que é uma escola literária, mas foram autores que já começaram a desenhar como é que ficaria essa literatura no Brasil depois de tantas coisas que aconteceram. Aí o que acontece? A Semana de Arte Moderna, que foi em 1922, veio culminar esse sentimento que o povo brasileiro estava a respeito das suas angústias artísticas. Então foram escolhidas 3 noites, a Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Foi uma semana que foi bem-vinda na comunidade acadêmica? Não. Houve muitas críticas, muitas coisas nos jornais falando contra os rapazes de 22, que eram como eles foram chamados. Embora não houvesse só rapazes, mas eram chamados de os rapazes de 22. As principais figuras foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira, mas houve também um movimento não só literário. A Anita Malfatti, por exemplo, expunha as pinturas dela no saguão do Teatro Municipal em São Paulo. Villa-Lobos também trazia a música. Então, a Semana de Arte Moderna foi uma grande semana, é como se fosse uma amostra, uma vitrine do que estava por vir. Como que aconteceu isso? Os artistas citados, eles traziam as ideias vindas lá das vanguardas europeias, que vocês até já fizeram um trabalho sobre isso. Então eles viajaram, tomaram conhecimento dessas vanguardas europeias, surrealismo, futurismo, todos os ismos, né, o cubismo, e trouxeram para fazer uma arte mais, digamos assim, brasileira. Então é por isso que nós começamos a falar do modernismo com essa cena da Semana de Arte Moderna, porque o modernismo tem data para começar, é 1922. Então, em 1922 até 1930, nós temos a primeira geração modernista. O que essa geração vem pregar? Eu vou botar os óculos de novo, tá, gente? Porque tá vindo uma claridade no meus olhos. O que esses meninos, né? O que essas pessoas vão pregar de diferente do que vinha acontecendo na literatura? Porque ali no pré-modernismo nós temos, por exemplo, Monteiro Lobato, que escreveu, o grande criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, um autor controverso que parecia moderno, mas que foi um feroz
crítico daquelas pessoas da semana de 22. Ele escreveu críticas bem fortes, bem severas, por exemplo, em 1917 para uma exposição que a Anita Malfatti fez em São Paulo. Então ele era um dos que escrevia a respeito da semana de 22, né, indo contrário a essa geração. Da geração anterior também tinha o Graça Aranha, que é escritor de Canaã, lá no pré-modernismo, e que atravessa, né, essa ponte e vem também para o modernismo do Brasil. Mas o que eles pregavam? O que fazia com que essa literatura começasse a ser diferente? O espírito anárquico. Então eles começam a escrever, gente, assim como se fosse eles falando, eles criticando aquilo que vinha acontecendo. Porque vejam que em 1922 nós já tínhamos tido a Primeira Guerra Mundial, nós já tínhamos tido revoluções. No Brasil já pipocavam revoluções em alguns cantos do país. São Paulo era uma efervescência, né? Tanto gente que trabalhava no campo como aqueles que vinham para a cidade. Então São Paulo já tinha uma efervescência de culturas, né? de modos de pensar e de viver, que fazia com que essa literatura fosse se encaminhando então para um espírito mais anárquico. Esse espírito anárquico é no sentido de escrever a como lhe vem à mente, forte indício lá do surrealismo, por exemplo, né? A desconstrução. Então, se até então o poema era feito com medidas, se até então a poesia e a prosa eram escritas de modo a agradar, agora não, agora havia uma desconstrução desse jeito de escrever. Depois eu vou ler 3 exemplos para vocês ficarem por dentro de como que é isso. Há um anti-academicismo. Como assim um anti-academicismo? Agora não há mais a preocupação de escrever estritamente nas normas. Eles se sentiam livres para quebrar essas regras, inclusive para trazer na literatura algo que fosse mais perto da vida real das pessoas, dos leitores, não algo distante. O experimentalismo. Eles tinham, como pessoas jovens, né, que estavam implantando um novo jeito de escrever num país tão diverso e grande como o Brasil, eles queriam experimentar novas fórmulas, porque, como eu disse antes, eles não queriam simplesmente agradar, eles queriam fazer com que as pessoas entendessem realmente aquilo que eles queriam dizer. Crítica à tradição. Então, lá no poema Os Sapos, por exemplo, os sapos é uma alusão aos parnasianos, uma geração anterior da literatura. Então, aqui no modernismo há essa crítica à tradição. Eles querem meio que quebrar com tudo que vinha acontecendo e a partir dali gerar um novo jeito, uma nova maneira de escrever. Por isso tem uma renovação estética, né? Tanto na escolha do vocabulário como na escolha da forma como isso vai acontecer. Por conta disso, há um nacionalismo, porque vejam bem, eles beberam na fonte lá das vanguardas europeias. Ainda no começo do século XX, tudo que vinha da França, por exemplo, era melhor. A moda era melhor, o perfume era melhor, a cultura era melhor, isso na cabeça de algumas pessoas. Então, esses novos escritores, esses novos compositores, esses novos artistas que vão culminar com essa Semana de Arte Moderna e daí o modernismo brasileiro, eles já querem romper com isso e criam uma vontade de escrever com as palavras, com aquilo, com a cultura do Brasil. Prova disso, por exemplo, é Macunaíma, que é um livro escrito pelo Mário de Andrade e que fala da criação do Brasil, né, por meio dos índios, das culturas brasileiras, do vocabulário brasileiro. Então o nacionalismo é muito forte nessa primeira geração modernista. Então tem uma liberdade formal, né? Não há mais aquela necessidade de escrever em caixinhas, mas sim de escrever de uma forma que chegasse até o público. A forma, eu não vou ler uma poesia ou um romance modernista da mesma forma que eu lia lá no Barroco,
que eu precisava ler e interpretar tudo aquilo que havia ali para escrever. Então eu vou ler 3 fragmentos para vocês como exemplificação. O primeiro fragmento, ele é de um livro chamado Memórias Sentimentais de João Miramar, que é do Oswald de Andrade. Esse Miramar é um pseudônimo que ele usava antes da Semana da Arte Moderna e que ele continuou usando nesse livro, não como pseudônimo, mas como nome da personagem que ilustra o texto. Esse Memórias de João Miramar, ele é todo feito em fragmentos, tanto é que o trechinho que eu vou ler para vocês, ele mais parece um poema. O nome desse capítulo é verbo cracar, que já é um neologismo. Ele pega o crack, que é o crack da Bolsa de Valores de 1929, vejam que a gente já avançou um pouco no tempo. A família dele perdeu muita grana nesse colapso que teve, que foi um colapso econômico que levou muita gente à bancarrota, muita gente ao suicídio por conta da perda de toda a sua fortuna. Então ele faz aqui uma brincadeira como se ele estivesse conjugando esse verbo. Como é que se conjuga um verbo nas pessoas? É eu, tu, ele, nós, vós, eles, e ele faz uma brincadeira com isso. E ele diz assim: eu empobreço de repente, tu enriqueces por minha causa, ele azula para o sertão, nós entramos em concordata, vós protestais por preferência, eles escafedem a massa, sê pirata, sê de trouxas, abrindo a sala, pessoal sarado, oxalá eu tivesse sabido que esse verbo era irregular. O que ele está dizendo aqui? Ele traz palavras do cotidiano, tipo, ele azula para o sertão, quer dizer, ele sai, ou escafede. Aqui ele diz, oxalá que eu tivesse sabido que esse verbo era irregular. Oxalá é praticamente do vocabulário da cultura negra do Brasil, que é quem dera, né? Oxalá. E ele faz uma brincadeira, então, com algo que aconteceu na vida dele. Ele traz para o cotidiano do leitor aquilo que aconteceu com ele, de uma forma bem simples, de uma forma bem leve. O outro poeminha, o outro trechinho que eu vou ler para vocês, é um trecho mesmo, porque o poema é maior, é do Mário de Andrade. O Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, embora tenham o mesmo sobrenome, não são parentes. O Mário de Andrade era mais tímido e o Oswald mais, digamos assim, saidinho. Era mais namorador, digamos assim. O Mário de Andrade teve uma paixão pela Anita Malfatti, segundo conta a história, mas eles não chegaram a ter um grande romance. Esse poema aqui se chama Ode ao Burguês, não é ódio, é ode, que é um tipo de canção, ao burguês. Eu vou ler a primeira estrofe e depois uma outra, tá? Que diz assim: eu insulto o burguês. Ele já começa criticando, né? Eu insulto, eu nego, eu não quero. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal. Ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai filha, que te darei dos teus anos? Um colar, conte 500. Mas nós morremos de fome. Aí ele continua criticando essa coisa da burguesia. E o outro trechinho, adoro esse trecho aqui, é um poema daí do Manuel Bandeira. Já comentei sobre Manuel Bandeira outras vezes na sala de aula. O Manuel Bandeira, ele foi já diagnosticado com problemas pulmonares na mais tenra infância. E aí na adolescência dele ele passou por isso, ele passou com essa coisa, vou morrer amanhã então não vou casar, vou morrer amanhã então não vou casar. E acabou morrendo bem velho, com uma produção literária enorme, mas por conta disso ele acabou ficando solteiro. E o poema se chama Vou-me embora para Passárgada. Passárgada, gente, é uma palavra que designa um lugar espetacular, é um lugar onde todos deveríamos viver, é fictício,
Mas aqui perto da nossa região tem uma localidade chamada Passárgada. Quem vai de Sombrio a Torres, por exemplo, vai poder ver a plaquinha. E diz assim: vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em turbo brabo, subirei do pau a sebo, tomarei banhos de mar. Aqui eu vou abrir parênteses. São coisas que ele gostaria de fazer que não era possível por causa da doença dele, né? E quando estiver cansado, deito à beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando a noite me der uma vontade de me matar, mas lá eu sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho lindíssimo isso. E com esses 3 fragmentos, nós ficamos então com a primeira geração modernista. Lembrando que é de 1922, com o advento da Semana da Arte Moderna, até 1930. Mas daí eu gravo um outro contexto para vocês. O sino da igreja na Missa da Saúde está me dizendo que aqui nós encerramos então a primeira geração modernista do Brasil.